Fala pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Comigo tá tudo bem também, graças a Deus, em nome de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ó Virgem Santíssima, não permitai que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal, não hei de morrer, nem de viver. Que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Amém? Pai amado, Pai querido, bom dia, o Senhor está bem. Pai amado, Pai querido, quero apresentar em nome de Jesus a vida dessa pessoa, essa pessoa que precisa muito de Ti, Senhor. Eu não sei qual a dificuldade nem a necessidade física e espiritual que ele está passando, mas eu tenho certeza que o Senhor conhece. E o Senhor está só aguardando ele autorizar o Senhor a agir na vida dele. Eu sei, Pai amado, que o Senhor é educado, não age na vida de quem quer que seja dos teus filhos sem ele autorizar. Por isso, muito obrigado, Pai. E tenho certeza, Senhor, por essa necessidade que ele está passando, física e espiritual, ele está autorizando o Senhor a agir na vida dele, como agiu na minha, e age maravilhosamente. Obrigado, Senhor. Isso não quer dizer que nós não temos dificuldade, nem angústia, nem tristeza. Porque enquanto vivemos nesse mundo, Pai amado, sabemos que esse mundo é um vale de lágrimas. Mas, com certeza, com o Senhor pegado na nossa mão, tudo fica mais fácil. Eu tenho, Senhor, essa experiência que quando o filho está passando por uma aprovação que o pai carrega no colo, com certeza a aprovação se torna bem pequena. Por isso, Senhor, dai-nos a graça e abençoe essa pessoa. Eu te peço isso em nome de Jesus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Visita as pessoas que estão presas, as pessoas que estão no leito do hospital, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão, Senhor, com qualquer tipo, Senhor, de depressão, ou qualquer tipo, Senhor, de perseguição espiritual pela obra do maligno. Visita essa pessoa em nome de Jesus, porque tu és Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pensa, você está bem, né? Eu estou bem também, graças a Deus. Não quer dizer que a gente não tenha dificuldade, né? Benção, meu irmão, minha irmã. O evangelho de hoje tem um evangelho e tem inspiração, né? O evangelho é uma inspiração. É um João, perdão, Marcos 11, 26, tá? Aí você vai encontrar, hoje é o dia da figueira. É o dia que Jesus amaldiçoou aquela árvore, né? Porque ela não deu fruto. Isso aí é um símbolo, né, mostrando a nossa vida, né? Se a gente não der fruto, a gente vai ser amaldiçoado. Como? Missionário, perdendo a salvação. Porque Jesus já nos deu a salvação, a gente já tem ela, tá? A gente já tem a salvação dada por Jesus. Mas a gente pode perdê-la através das nossas ações e da nossa conduta. Se a gente não der fruto, se a gente não der fruto, a gente não vai entrar no céu. E qual fruto, missionário, eu tenho que dar? É o fruto do amor. Eu tenho batido nessa tecla constantemente. É o fruto do amor, o fruto do perdão. É o fruto da reconciliação com o seu irmão. As outras coisas são só coisas banais. Eu tenho batido nessa tecla constantemente. Perdoe o seu irmão, se aproxime dele, vive em unidade. Por quê? Por que você fala isso constantemente, missionário? É porque lá no céu, é lugar de comunidade. Eu já vivi em comunidade aqui na Terra e sei como é. E sei que é igual lá no céu. Nós temos que ter unidade. Se nós não tiver a unidade, a gente não consegue viver. Você entende isso? Por isso que eu fico com essa insistência. Se aproxime das pessoas. Se desapegue dos bens materiais. Se você tem duas camisas, dê uma a quem não tem. Se você tem dois sapatos, dê uma a quem não tem. Se você tem um pão, divida com quem não tem. Por isso que eu fico insistindo com isso, porque eu sei que lá no céu nós vamos viver em partilha. É um partilhando com o que o outro tem. Entende? Eu já vivi em comunidade, né? Porque graças a Deus eu passei um bom tempo em comunidade estudando e eu vejo que a comunidade ela é um por todo e todos por um, é a mesma coisa do céu. Veja, por isso que Jesus, quando ele sai de Betânia, veja que Jesus sai caminhando, ele sente fome. E aquela comunidade, quando ele olha, ele vê aquela árvore bonita, vistosa, né? Ele sabe, pensa, quer dizer, o fruto conhecereis a árvore. Quando ele viu a árvore bonita, ele pensou que tinha fruto. E ao chegar lá, não tinha. E ele vai amaldiçoar aquela árvore. Isso quer dizer também comigo, né?
Amém comigo? Agora a gente entra na inspiração. E a inspiração também vamos estar ligado a essa árvore. Essa árvore tem que dar fruto. Eu, missionário, tenho que dar fruto no trabalho, na rua, nas minhas amizades, na minha família. Eu tenho que dar fruto. Porque eu não posso ser aquele galã bonito que anda com a Bíblia debaixo do braço, todo arrochadinho, mas não dá fruto. Entende? Se eu não der fruto, eu vou ser cortado e até a raiz vai secar. Que significa os meus antepassados lá atrás, eles vão secar. Que nós somos 4 gerações firmes para que a gente, você e eu, se você não sabe, fique sabendo. Se você não sabe, fique sabendo. É 49 mil pessoas para dar uma pessoa. 49 mil, uma árvore genealógica, ela tem que ter 49 mil pessoas, 49 mil seres para dar uma pessoa. Que começa de mim para meu pai para o meu avô, do meu tataravô, 49 mil. Eu entendo que às vezes a gente não sabe disso porque os homens religiosos não se preocupam com isso. As pessoas religiosas eles só se preocupam com pedir dinheiro, né? Dizer que a pessoa está convertido, né? Mandar a pessoa sair pregando pelo mundo sem nenhuma instrução, né? Dizer que a pessoa é católico, crente, ou seja lá quem for, não se preocupa de doutrinar aquela pessoa, de orientar aquela pessoa. Às vezes, por isso que quando eu estou falando missionário aqui, exorcista, há aquele choque de cultura. Que a pessoa diz assim, mas vamos dar um exemplo, só para a gente, depois a gente volta à inspiração. Um exemplo. O sangue que Jesus derramou na cruz foi o sangue de Nossa Senhora. A pessoa fala, missionário? Eu não sabia. Por que ele não sabia? Porque as igrejas não falam. Os homens religiosos não estão preocupados de orientar as pessoas. Onde diz assim, erra o homem não examinar a escritura. Mas missionário, o sangue que Jesus derramou na cruz não foi o sangue dele. Claro que não, besta. Jesus é verbo. E ele precisou de um corpo humano. O sangue que ele recebeu foi de Nossa Senhora. A carne que ele recebeu foi de Nossa Senhora. Aí tem uns palhaçozinhos aí que interpreta de todo jeito da vida dele, fica dizendo que Nossa Senhora não é mãe de Jesus, não é mãe de Deus. Ele não sabe de nada, ele não estudou para ele entender. Ele não pediu a unção do Espírito Santo para ele entender. Feita nossa camisa bonita, né? Espírito Santo, né? Entendesse? Entendesse? Então, assim, há esse choque de cultura, mas vamos voltar, né, à nossa inspiração. Eu não posso chegar hoje como um homem que entende da escritura, né? Quem mais foi dado, mais será exigido. Vou pagar o preço se eu estiver fora, porque tudo que eu falo para você, em primeiro lugar, tem que servir para mim. Tudo que está saindo da minha boca, a primeira pessoa que tem que receber a pancada sou eu. E depois você. Então, assim, como por conhecer da escritura, graças a Deus, o mínimo que dá para minha salvação, segurar a minha salvação, né? O mínimo do mínimo. Eu sou o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Tem pessoas estudiosíssimas aí, mas não sei para que serve tanto estudo. Que estudou tanto, mas tem medo de falar para as pessoas o que a palavra de Deus está pedindo. Então, bênção, eu quero te convidar dentro dessa palestra de hoje, dentro desse pequeno demonstrativo da palavra de Deus, hoje pegando a figueira como inspiração, eu e você tem que dar fruto, tem que dar fruto na comunidade, tem que dar fruto na família. Eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser um bom filho, eu tenho que ser um bom irmão. Porque se eu for mal, eu não vou entrar no céu, eu não vou ficar lá. Quer dizer, entrar eu vou, mas não fica. A Bíblia diz que todos comparecerão perante o tribunal para prestar conta dos seus erros. E lá vai ter 2 portas. A porta que passa para a vida eterna e a porta que passa para a vida eterna da condenação. Entende? E nós hoje somos chamados em nome de Jesus. Você é chamado, eu sou chamado, através da Santa Mãe Igreja, da Escritura, para a gente ver na figueira o que é que está faltando na minha vida. Eu, missionário, né? José Natal de Freitas da Silva. O que é que está faltando? O que é que está faltando na minha estrutura?
de católico. O que é que está faltando para que Jesus não vai dizer para mim que afasta de mim que eu não te conheço? Porque assim, eu posso chegar, fazer as coisas tudo ao contrário, né? Vamos dar um exemplo. Nesse mesmo evangelho, se você voltar um pouquinho, vai dizer que Jesus entrou no templo em Jerusalém. O templo feito por Salomão. E você sabe o que foi que os sacerdotes da época estavam fazendo? Parecido com alguns de hoje. Que fica vendendo bênção, que fica vendendo terreno no céu. Vai ler a escritura, sacerdote vendendo terreno no céu. Mas eu estou falando da minha igreja. Estou falando da igreja católica. Não estou falando fora da igreja católica, não. Fora da igreja católica é seita. Eu estou falando dentro da igreja católica. Dentro da igreja católica, homem cobrando taxa alta para você fazer isso, fazer aquilo. A igreja virou um comércio. Porque isso começou lá, no templo central. Mas veja que Jesus disse essa palavra. Recorde-se bem, está escrito. Eu não estou inventando. O que eu estou falando aqui, eu posso provar. Está nas escrituras. Tá? Está nos livros sagrados, eu posso provar. Homens vendendo terreno no céu, eu posso provar. Vendendo bênção, eu posso provar. Eu não estou falando nada aleatório, não. Nem criando confusão, nem contendo na minha cabeça. Porque inverteram, né? Aí Jesus disse essa palavra. A casa do meu pai, vamos dizer junto? A casa do meu pai é casa de oração. Vamos dizer de novo? A casa do meu Deus é casa de oração. Eu não posso. A comunidade não foi, a igreja não foi feita para estar fazendo bingo, para estar fazendo sorteio, para estar fazendo isso. É um povo que tem que manter a comunidade. Então não há necessidade dessas coisas. Essas coisas se faz, mas está contra a palavra de Deus. Mas eu sou isso e sou aquilo e estou autorizando. Mas tu vai prestar conta. Vai prestar conta. Vai prestar conta porque nós vamos prestar conta das nossas atitudes dentro da igreja, fazendo da casa de Deus lugar de recardar fundos, muitas vezes para manter coisas que não tem nada a ver. O dinheiro que entra na igreja é para manter o povo que está debaixo da ponte, o povo que passa fome, o povo que está doente. Não estou falando aqui, preste atenção, fora do contexto, estou falando dentro da palavra de Deus. A casa do meu pai é casa de oração. Oração é orar e ação. São duas palavras unidas uma com a outra. Oração. A pessoa vai rezar e vai dar de comer a quem tem fome. Entendeu? É oração. Então, assim, aí voltando agora, vamos para a figueira novamente. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, só que uma pessoa percebeu, Pedro. Se você for lá no texto, ele diz assim: olha, Senhor, a figueira que tu amaldiçoasse, ela morreu. E Jesus diz uma coisa muito importante a Pedro na continuação do texto. Jesus disse assim: olha, Pedro, presta atenção. Se a pessoa tiver dentro do seu coração fé tamanho de um grão de mostarda, e ele dizia aquela serra, montanha, aquele morro, aquela dificuldade, aquele câncer, sai de mim, aquilo sai. Mas tem que a fé estar plantada dentro de mim, dentro de você. Se ela não tiver plantada, a gente vai ficar o tempo todo rezando, orando, de joelho, e não vai acontecer, porque a fé não está plantada. É isso que eu estou falando constantemente, irmão. Planta a fé dentro de você, planta Jesus dentro de você, assim, chega que dentro de você esteja um Jesus plantado lá dentro, que nada vai corromper você. A corrupção que eu falo é tirar você das mãos de Jesus. Você pode continuar, pode até acontecer de você pecar, é normal. Enquanto nós vivemos aqui, nós vamos vivendo pecando. Não tem como. Santo Agostinho diz que meia hora o cara morto no caixão está arriscado a pecar. É Santo Agostinho que falou, doutor teólogo da igreja. Eu não tenho nada a ver com isso. Por isso eu te convido. Não seja uma figueira bonita dentro da igreja, dentro dos movimentos, bonita, mas sem fruto.
Ah, mas de vez em quando eu dou uma cestinha básica. Isso é só para aparecer na rede social. Isso aí não funciona, não. Ah, mas de vez em quando eu pego e levo alguém. Não funciona, não. Isso é rede social. Isso é só para tirar foto. A verdadeira obra de Deus não aparece. A verdadeira obra de Deus é com o tempo é que ela se revela. Do jeito que Jesus falou hoje, no outro dia foi que apareceu a figueira de Moisés. Então eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Eu quero te fazer esse convite. Que essa inspiração de hoje te traga aos braços de Nossa Senhora. Veja que missão ela recebeu. Termino a inspiração com ela. Veja que missão. Ser a mãe do Salvador. A Senhora das Dores. Porque na hora que ela assumiu essa missão, ela perdeu a liberdade da vida dela para dar a liberdade a Jesus. Maria, com 14 anos, já começou sendo uma fugitiva pelo mundo afora. Sem rumo e sem direção. Então nós somos convidados também. Eu e você é convidado. Para a gente, em nome de Jesus, a gente ser uma figueira, mas que tenha fruto. A gente ser uma figueira. Mais na frente você vai achar outra figueira. Vai ter outra figueira mais na frente que vai te falar. Em nome de Jesus vai se dizer, mais na frente, né? Que o agricultor pediu um prazo. Que essa aí já é eu e você. Pediu um prazo para botar terra nela, regar, botar água nela. Quem sabe no ano seguinte ela dá fruto. Essa já é outra figueira, nós vamos ver lá na frente mais. Então, eu te convido, benção, eu te convido, em nome de Jesus. Não precisa você se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Você não é batizado? Sim. Você é crismado? Sim. Você fez primeira comunhão tudo certinho? Sim. Tudo organizado? Sim. Começa a sua caminhada. Ah, mas eu vivo em outra religião. Vem para cá. Vem para cá. Vem para a religião católica. Chega para cá. Seja um católico praticante. Foge, a Bíblia diz, povo meu, foge desse lugar, é desse daí. Esse lugar pede de dinheiro, que os homens é só para comprar carro blindado, avião, viu? E os pobres tudo de pior a pior. E quando eles pegarem esse vídeo, que ele for ver esse contexto que eu estou falando, vão ficar tudo revoltados porque eu estou acusando o pecado dele. Então chega para cá, vai com a tua vida, um exemplo. Ah, eu, missionário, eu tinha mais de 50 pessoas intrigadas. Eu era aquela pessoa rancinza, intrigada com todo mundo. Saí desfazendo tudo. O último meio que deu na minha cara, bateu aqui nessa carinha que mamãe beijou. Eu tive que carregar ele nos braços e dar de comer a ele. E ele chorando e pedindo perdão, porque ele tinha batido na minha cara e botou uma espingarda na minha cara, assim. Aqui. Eu vi os dois cartuchos lá dentro, aquele bichão vermelho mexendo assim. Sem nadinha, não fiz nadinha com ele e aconteceu isso. Tudo para se cumprir a escritura. Perdoar as pessoas. Toda hora você vai ter que perdoar, toda hora, todo momento você vai ter que perdoar a benção. Chega para cá, chega para cá, chega para a igreja dos apóstolos, a igreja onde tem o Pedro sobre ti edificarei a minha igreja. Vem ser essa figueira bonita, andar com a mãe de Jesus, completo. Aí você está completo. Você tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a mãe, que é Nossa Senhora, né? E os 12 apóstolos, não está faltando nada. Você vai estar completo. Veja se a sua igreja é completa. Pai, Filho, Espírito Santo, Nossa Senhora, os 12 apóstolos. Está lá, está fincado como Pedro, como uma base. Chega para cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te convido. A gente já fez a pequena oração e que esse dia de hoje, essa sexta-feira, seja uma bênção na tua vida. Amém? Agora vamos trabalhar para a gente ganhar um sustento do dia, tá bom? Pensa, fica na paz. E lembra com certeza que tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Pensa, amanhã tem Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, benção.